a sua plot ela vai ter que definir pelo menos algumas coisas fundamentais. Ela tem que ter o protagonista na plot, certo? Ela tem que dizer quem é essa pessoa, você vai contar a história de que ou quem, né? Você tem que estar isso escrito lá. O ambiente principal, pelo menos, e quando a gente fala ambiente principal, é mais ou menos onde ele começa, onde se passa, né? Alguma ideia para você se entender aonde se passa a trama principal dessa história, para você não se perder e começar a viajar aí, tá? E novamente, o ambiente ele pode, se você está fazendo uma história às vezes que é muito minimalista, uma coisa assim, esse ambiente tem histórias que se passam na mente de alguém, né? Ou alguma coisa assim. Então você pode variar. A temática ela é mais subjetiva, ela é mais do tipo assim, durante a sua escrita de plot, quando você define o problema, que é outra coisa que tem que ter na plot, você já vai entender mais ou menos para quem você vai contar essa história. Isso. Porque uma das coisas que a gente vê que muitos roteiristas se perdem às vezes é começar a colocar elementos que não são mais para o público que ele quer alcançar, né? Então ele começa a escrever a história dele, começa a ir para um outro coadjuvante, um outro ambiente, você vê que eles já não dialogam mais. E isso acontece porque o cara não conhece quem é o personagem dele. Isso aí. Se você não conhece o teu protagonista, que é o principal, né? Desculpa. Que vai te levar do ponto A ao ponto B, é o cara que vai puxar a mão do teu público e vai falar, vamos junto e eu vou descobrindo com vocês o que vai acontecer. Se você não conhece quem é o teu protagonista, a profissão dele seja isso, ou se ele é uma criatura, a personalidade dessa criatura, se você não sabe quais conflitos o protagonista vai ter que enfrentar, quais as armas ele vai ter, se os problemas que ele tem são internos, externos, se são os dois. Se você não tiver um panorama, você tem que observar o teu protagonista como se fosse um macro, assim. Como você conhece tudo dele, você é o criador, é brincar de Deus, mais ou menos isso. Se você não conhece quem é o protagonista, você já não vai conseguir fazer uma plot. Não. Porque você não sabe o que ele quer, o que ele vai fazer, se ele vai alcançar ou não, quem ele é de fato, já era. Essa é a base. E aí com o protagonista veio o segundo elemento que é muito importante, que é o elemento social, que é o tema, né? Onde que o ambiente do que o protagonista está inserido. É uma cidade? É uma terra fantástica como a Nárnia? Sei lá, cara, é um mundo espiritual, é um mundo das bruxas, é um mundo dos heróis, qual é o tema, qual é o ambiente que esse protagonista está inserido. E aí você vai ter que saber o domínio desse ambiente, porque você só falar, é numa cidade, ou é numa terra fantástica, não é só isso. Quanto mais elementos você tem, quanto mais domínio do ambiente você tem, melhor. Então, por exemplo, um exemplo básico, nós estamos envolvidos com a Prod Comics, que é uma editora de quadrinhos no gênero de super-herói. Resolvemos criar uma cidade. Só que só criar uma cidade não é você falar, vamos bolar um nome, e aí tem os prédios dessa cidade são X, a arquitetura é meio americanizada e pronto. Não. Se você quiser uma cidade que seja verossímil para o dia de hoje, que cada vez mais autores estão dando um embasamento muito mais forte para as suas obras, e você quiser bater de frente, você vai ter que saber. Olha só isso, como a gente teve que investir tempo para criar. Qual é a moeda da cidade? Qual a estrutura social e econômica da cidade? Qual a estrutura política? A gente teve que criar nomenclaturas políticas, sistema social, como as pessoas se dividiram, muito igual está acontecendo hoje em dia, a bipolaridade política, e como isso se vincula aos heróis, aos vigilantes da cidade. A gente teve que criar cartões postais da cidade. Quais são os cartões da cidade? E criar um cartão postal, por exemplo, não é só eu acho bonito tal monumento. Qual é a história desse monumento? Dele? Por que ele está ali? Exatamente. O que ele significou nessa cidade? Exatamente. Né? E aonde está localizada essa cidade? A gente teve que investir tempo para isso. O clima da cidade. Vocês começam a ver que não é tão simples e não é do dia para a noite que você vai criar, a não ser que você tenha pouco tempo para criar essa história, se for sob encomenda ou não, sei lá. E aí você vai colocar, obviamente, menos elementos, mas quanto mais tempo você tem, invista tempo na criação do ambiente. Eu estou dando um exemplo da cidade, mas se a gente for, por exemplo, para uma terra fantástica como Nárnia, você vê todo o sistema político da Rainha de Gelo e o que ela quer,
do Aslan, que seria o revolucionário, digamos assim, e os rebeldes ao sistema. Qual é o clima, porque tem uma parte de gelo e uma parte de sol. O ambiente de lá, já não estamos falando mais de arquitetura urbana como a nossa cidade de arranha-céus, mas você tem cachoeiras, você tem cabanas, tocas, você tem o castelo, você tem o acampamento do Aslan, e cada ambiente é diferente, e todos formam um macro que é a Terra de Nárnia. Quanto mais domínio você tiver sobre esse ambiente, mais domínio você tiver, quanto mais você conhecer, melhor fica para o teu público imergir na história, né? Isso aí. Então você sabe o protagonista e o ambiente, você já tem um domínio muito maior para conseguir construir esse plot, né? Eu acho bacana até esse exemplo que você deu do ambiente de Nárnia, porque a questão é como o Marcão falou, a plot ela vai ter, quando muito, 3 linhas, né? Que é uma frase, uma coisa assim para resumir. Mas ela não deixa de ser específica, parece paradoxo, né? Não é porque ela é geral que ela não é específica. O que eu quero dizer? Se você, como o Marco falou, a gente definiu Éden, né, que a gente criou, como um ambiente para tal personagem. Isso quer dizer que na frase da plot a gente vai falar Éden, mas você tem que ter Éden na mão, né? Quando você olha para Nárnia, ele não precisa falar um grupo de irmãos vai viajar por Reino do Gelo, Reino do Sol, não. Nárnia. Só que ele tem que ter Nárnia na mão. Ele conhece Nárnia. Se vocês olharem para Tolkien na Terra-média, ele descreve Terra-média. Ele não descreve o reino de Minas Tirith, mas ele sabe todos esses reinos. Para você ter uma noção do que o cara conseguiu criar uma língua. Sim, é só uma ou são várias? Porque tem várias. Tem a língua dos anões, a dos elfos, né? O dialeto dos caras. Olha o domínio que esse cara tinha. Isso aí. Né? Então você vê, a questão você vai colocar lá a Terra-média, como o Tolkien colocou, mas ele tem total controle e conhecimento de cada civilização dessa terra. Assim como a gente colocar uma cidade, a gente tem que ter o conhecimento de cada ponto turístico dessa cidade, cada bairro, e por aí vai. A questão, como a gente falou, a plot ele é um guia. É para você não se esquecer de onde vai se passar essa história. Até mesmo quando você pega uma história como a do Homem-Aranha Longe de Casa, onde ela se passa na Europa, porque ele viaja, isso tem que estar na plot. Europa, não mundo, não globo, porque ele vai viajar neste continente, ou às vezes lá do oeste, lá do leste do continente, você define. Porque senão você... E parece bobeira, você fala, não, mas eu sei onde minha história vai se passar. Mas tem que colocar, porque é tanta coisa que chega uma hora que você vai ter boas ideias, que você fala, pô, vale a pena colocar aqui. E é nessa boa ideia que você se perde. Né? Se a boa ideia que você tem não está na plot que você definiu, não faz sentido. É uma boa ideia para outro momento. Exatamente. Não faz sentido. Seria legal ver, por exemplo, o Spider longe de casa, às vezes, em Hong Kong ali. Ia ser legal. Mas não tá na plot. Exatamente. Não cabe. E não é assim, não, vamos fazer na Europa porque tem bons cenários. Não, tem um sentido para a história. Tá? Isso aí. Não é a torta de... Então você vê que a plot ela vai seguir como o Marcão falou, protagonista, o ambiente e claro, a gente falou da temática porque, como a gente falou, se você vai fazer a Nárnia, uma terra, os irmãos vão para uma terra fantástica chamada Nárnia, você já está dando mais ou menos a temática da história. Mas acima de tudo, o problema tem que estar bem claro, né? Porque toda história ela só existe porque há um problema, algo a ser sanado, resolvido, concluído, né? Então, ou ela é um problema amoroso, ou ela é um problema social, é um problema pessoal, tanto faz. Mas existe um problema. E se esse problema não é claro na plot, você se perde, porque você não sabe o que você tem que resolver. Exatamente. Ou você começa a resolver coisa que não está na trama principal.